Bom dia. Bom dia, estamos no nosso terceiro dia, 3/4. Amanhã é nosso último dia aqui da série Uma Vida em Cristo. Se você está entrando agora e não assistiu os 2 primeiros dias, eles estão salvos no feed do meu Instagram e eu sugiro fortemente que você assista. No primeiro dia a gente falou sobre identidade em Deus. No segundo dia a gente falou sobre virtudes e hoje a gente vai falar sobre princípios. Amanhã a gente vai falar sobre frutos, sobre obras, sobre aquilo que você gera através da sua vida. E esses são os 4 pilares fundamentais do House of Wise, a Casa das Sábias. O House of Wise, ela abre amanhã as inscrições, as vagas para nossa primeira edição da House of Wise. É uma casa de sabedoria e boas obras, uma casa onde a gente vai crescer muito espiritualmente, a gente vai se melhorar fisicamente, se desenvolver emocionalmente, tudo a partir da palavra de Deus e a partir da neurociência. Vai ser um tempo muito especial, um tempo de muito crescimento, de muito amadurecimento para todas as mulheres que estiverem dentro da House of Wise. Se você ainda não está na lista de espera, você pode digitar aqui nos comentários casa, que eu te envio as informações por direct aqui no final dessa live. Sejam muito bem-vindas, bom dia, bom dia. Se vocês quiserem, todas que estão entrando, dar um oi aqui pra gente poder ver, porque às vezes a gente tá entrando e a gente conhece alguém que tá aqui ao vivo e uma conhece a outra e vocês acabam se encontrando aqui na nossa live. Antes de a gente iniciar o tema de hoje, que é princípios, eu quero compartilhar algo que foi o que eu li hoje cedo na Bíblia, enquanto eu estava aqui orando e lendo, e talvez seja, não sei por que eu vou compartilhar isso, mas talvez tenha alguém aqui que precise receber essa palavra. Eu precisava receber essa palavra. E da mesma forma que eu precisava, talvez tenha mais alguém aqui que precise receber essa palavra. Tá lá em Juízes, capítulo 7. Se você quiser abrir a tua Bíblia, ela fala assim: de madrugada, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi a sua própria força que o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então aqui a gente via uma situação que era o que? Gideão estava liderando um exército e eles precisavam entrar em guerra contra o exército de Midian. Embora o exército de Midian fosse maior que o exército de Gideão, ainda assim Deus olhou para Gideão e falou: vocês têm gente demais, e se vocês vencerem essa guerra, Midian vai dizer que vocês venceram porque vocês tinham muitas pessoas, ou porque vocês eram muito capacitados, ou porque vocês eram muito fortes, e eu não quero que a glória seja de vocês, eu quero que a glória seja minha, eu quero que a glória seja de Deus. Por isso eu vou fazer com que você vá para essa guerra com poucos soldados, para que quando você vencer essa guerra, o exército oposto saiba que vocês não venceram essa guerra por conta própria ou pela força do próprio braço, mas foi o próprio Deus que deu essa vitória a vocês. Eu vou enviar vocês para essa guerra com pouca capacidade, com pouco recurso. Porque quando você vencer essa guerra, todo mundo vai poder olhar para você e para a tua vitória e dizer: foi um milagre de Deus, porque Deus quer levar a glória. Então, às vezes, você está se vendo num lugar hoje sem saída, você não vê recurso o suficiente
na tua vida para vencer o que você precisa vencer, para passar pelo que você precisa passar. E essa palavra, ela falou muito forte comigo. Deus tá tirando algumas coisas da tua vida, tá te deixando de fato nesse lugar de incapacidade, justamente porque Ele quer dar a vitória. Ele quer dar a vitória para que não só você, mas todos ao teu redor saibam reconhecer que quando você vencer, não foi porque você tinha recurso suficiente e capacidade suficiente, mas foi porque Deus colocou a mão sobre a tua vida e ali Ele gerou um milagre. Então, em vez de Deus dizer a Gideão que lhe daria mais homens para vencer aquela guerra, Deus lhe disse que ele tinha homens demais para conquistar a vitória. E é interessante notar, então, que às vezes Deus opera através das nossas fraquezas muito melhor do que através dos nossos pontos fortes. Há momentos em que temos muito a nosso favor do ponto de vista natural para que Deus nos dê a vitória. Então, às vezes, Deus vai lá, retira, porque Ele fala assim, olha só, se eu te deixar com tudo isso aqui, vai ser muito fácil. Você vai dizer que foi tua própria capacidade, foram as tuas habilidades, foram os teus contatos, foram os teus recursos que te trouxeram até a vitória. Mas eu não quero isso. Eu quero que quando você chegar na vitória, você saiba reconhecer que aquela vitória é um milagre que Deus entregou na tua vida. Por isso, hoje eu estou tirando algumas coisas da sua vida. Por isso, hoje eu estou te deixando num lugar que talvez você se sinta incapaz. Eu tô te deixando de um jeito que você olha e pensa, eu não consigo, eu não dou conta. É justamente nesse lugar que eu te quero, porque eu é que quero agir em você, através de você, por você. Então não se desesperem, porque no lugar onde a gente conseguiria fazer com as próprias mãos, a gente não vai ver o milagre de Deus ali. Mas é exatamente no lugar improvável, no lugar onde eu não consigo resolver as minhas questões. Porque eu não tenho os recursos, eu não tenho as pessoas, eu não tenho a habilidade, eu não tenho a capacidade, eu não tenho. É nesse lugar que Deus pode entrar e mover o sobrenatural. Então, às vezes, é justamente para esse lugar que Ele está te levando. Ele não quer que você consiga resolver com as tuas próprias mãos. Eu não sei se tem alguém aqui que precisaria ouvir no dia de hoje essa palavra, mas não é a palavra da aula, mas é a palavra que eu li hoje cedo, que me fez chorar muito e que tocou o meu espírito de uma forma muito forte por conta de algumas questões que eu também estou vivendo. Então, confiança em Deus. Ele termina falando assim: quando o exército de Gideão confiava em Deus, eles derrotavam seus inimigos. Quando não confiavam, os seus inimigos os derrotavam. Confie em Deus. Confie em Deus. E a nossa oração no dia de hoje vai ser: Deus, por mais que a gente não consiga ainda ver a luz no fim do túnel, por mais que às vezes os nossos pensamentos ruins eles se sobreponham aos bons, por mais que às vezes a gente seja inundada pelo medo, pela insegurança, Pai, nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda a crer que o Senhor está agindo em nós, por nós, através de nós. Nos ajuda a confiar em Ti, Pai. Nos ajuda a visualizar a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Para que a gente possa andar descansadas em Ti, apenas aguardando o dia em que o Senhor vai dar a vitória. E que nesse dia, Pai, nós saibamos reconhecer que foi o Senhor e não nós mesmas que criamos aquela vitória, que criamos aquele resultado, Pai. Que nós saibamos reconhecer a Tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos andar diligentemente de acordo com a Tua palavra, Pai. Sem nos desviarmos, Pai. E também com os olhos em Ti, com os olhos no alto, olhando aquilo que o Senhor é capaz de fazer e não aquilo que nós conseguimos fazer através da força do nosso próprio braço, Pai.
A tua palavra, ela diz que nós devemos voar alto como águias, justamente para que a gente não se distraia com obstáculos, justamente para que a gente possa fluir de uma forma mais leve, Pai. E é dessa forma que nós desejamos andar, com a confiança em Ti, com a confiança no alto, Pai. Sabendo que no tempo certo, o Senhor nos dará a vitória. O Senhor, não nós criaremos, mas o Senhor nos dará a vitória. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia. Muito bom dia. Nós vamos hoje falar sobre princípios firmando a nossa vida em princípios. Esse é o terceiro pilar do House of Wise, é o terceiro módulo do House of Wise. Então, quando você entra no House of Wise, inicialmente você passa por um sprint, que é uma aceleração de 7 dias, com 6 tarefas para vocês cumprirem nesses 7 dias e 7 aulas muito pontuais que vão acelerar vocês nesses 7 dias, já tirar vocês do estado que vocês estão hoje e levar para um lugar melhor. Depois do sprint, vocês entram nos módulos. O primeiro módulo é o módulo de identidade, o segundo módulo, virtudes, o terceiro módulo, princípios, que é o tema da aula de hoje, o quarto módulo, obras. Além disso, a gente tem os encontros ao vivo semanais para leitura, estudo da palavra, aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, e os encontros extras, os encontros bônus, onde eu chamei especialistas de diversas áreas para nos ensinarem sobre pele, sobre cabelo, nutrição, suplementação, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para complementar o House of Wise. Porque a grande promessa do House of Wise é que a gente fique mais bonitas por dentro, mas também mais bonitas por fora. Mais bonitas em todos os aspectos, aos olhos do mundo, mas especialmente aos olhos de Deus. Então, o House of Wise, as inscrições elas vão iniciar amanhã durante a nossa live aqui. E eu vou estar esperando vocês, tá? Cada uma de vocês. Para quem entrou nas lives anteriores aqui, todas as lives eu tenho soltado palavras-chave. E no final da live eu chamo alguém para entrar ao vivo comigo. E se essa pessoa souber as 3 palavras-chave que eu vou falar hoje, ela ganha um moletom do House of Wise. Eu já dei um moletom na segunda-feira, um moletom na terça-feira, e eu vou dar um outro moletom oficial da House of Wise hoje. E a nossa primeira palavra-chave aqui é casa. Tá? A palavra-chave, a primeira palavra-chave aqui hoje é casa. Anotem aí. Olha só, eu estou com outro modelo do moletom, que foi um teste que eu fiz aqui. Mas não é esse moletom que vocês vão receber. O moletom que vocês vão receber é aquele branco, que tem vários versículos atrás. Esse aqui foi um teste, mas eu achei maneiro. Meio americanizado. Bom, princípios são verdades fundamentais e imutáveis que servem como base para as nossas escolhas, decisões e comportamentos. Ao contrário de regras, regras mudam, regras são temporais, né? Elas não são atemporais. Dependendo da época, as regras elas mudam. Os princípios, eles são os mesmos ontem, hoje e sempre. Princípios é mais ou menos aonde a gente situa a nossa vida. É aquela linha que divide o certo do errado. Devo, não devo. Posso, não posso. São os princípios que dão norte para as decisões das nossas vidas. Que nos dão norte para que nós tomemos decisões nas nossas vidas que estejam em concordância com aquilo que Deus espera. Na Bíblia, os princípios, eles são expressões do caráter de Deus. Por exemplo, lá em Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é um conjunto de direção. Ela é um conjunto de princípios que Deus nos dá. Em Mateus,
capítulo 7, 24 a 25, diz assim: Jesus compara quem ouve e pratica suas palavras a alguém que constrói a casa sobre a rocha. Princípios são essa rocha. A palavra de Deus, ela fala que quem não constrói sua vida, sua saúde, seu casamento, sua maternidade, seu trabalho, quem não constrói sua vida sobre a rocha é como se estivesse construindo sobre areia. Se vier um vento um pouquinho mais forte, leva a casa embora, ela não se sustenta. Agora, se eu ouço a palavra de Deus, se eu conheço a palavra de Deus e eu a pratico de fato, é como se eu construísse a minha casa, o meu casamento, minha maternidade, meu trabalho em cima da rocha. Pode vir um vento forte, pode vir a tribulação, pode vir o problema, e essa casa, ela se mantém em pé. Hoje, quando a gente olha, né, para os nossos tempos modernos, alguns anos atrás, eu tinha muito hábito de ouvir Leandro Carnal, e eu nunca esqueço de um podcast, eu acho que eu ouvi dele, e ele falava sobre tempos líquidos, e que nós estamos vivendo tempos líquidos. O que são tempos líquidos, né? Eu tenho um copo de água aqui, e dependendo de... Eu posso pegar aquele copo de água e derrubar aquele copo de água num vaso, e essa água, ela vai se adequar ao vaso. Ela vai adquirir o formato do vaso. Depois eu posso pegar esse vaso e colocar numa xícara. Essa água, ela se adequa ao tamanho da xícara, ao formato da xícara. Depois eu pego essa água e jogo no chão. Essa água, ela vai se espalhar pelo chão, mas ela vai permanecer ali também. E a gente está vivendo tempos líquidos. O que significa isso? Tempos sem princípios, onde não existe verdades que são imutáveis mais. Tudo pode, tudo dá, tudo é permitido. E a palavra de Deus, ela fala, tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. O que isso significa? Olha só, você pode tomar qualquer decisão, você pode fazer qualquer coisa com a sua vida, mas nem tudo lhe convém, nem tudo vai te levar para um lugar bom, nem tudo vai agradar a mim. Nem tudo. E princípios são isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os casamentos hoje em dia, a mulher começou a se irritar com o marido porque não gosta mais do jeito dele ou de alguma mania dele. É motivo suficiente para uma separação. Por não haver princípios dentro da maioria dos casamentos hoje, o que acontece? O homem está irritado porque a mulher tem TPM todos os meses, ou porque a mulher teve filho e ela ficou... agora ela só dá atenção pro filho, ela mudou completamente como esposa dele, é o suficiente para ele não se sentir mais feliz e ir buscar a felicidade com outra pessoa, em outro relacionamento, e vai embora. Da mesma forma, a mulher resolveu começar a empreender, agora ela tá tendo destaque, ela tá começando a ganhar um dinheiro, e aí ela olha pro marido, o marido tá ali acomodado, não tem ambição, aí ela olha pro mundo, para as possibilidades que ela tem lá fora, e deu suficiente para acabar com o casamento, porque ela tá vendo oportunidades melhores lá fora e ela está indo em busca da felicidade dela. Então a gente nunca viveu um tempo com tantos divórcios, com tanta separação. E um dos grandes motivos disso é porque casamentos estão sendo estabelecidos simplesmente com base no eu te amo, tu me ama e tá tudo certo. E isso não é o suficiente. Princípios dentro de um casamento são extremamente essenciais para que esse casamento ele perdure. Eu estava conversando com a Monira esse fim de semana, que é aquela minha colega de Bangladesh que faz faculdade comigo. E ela, enfim, ela vem de uma cultura bem diferente, uma cultura do Oriente Médio, onde o marido pode casar com mais esposas, onde a mulher divorciada ela é vista com maus olhos. E aí a gente estava falando sobre casamento e ela falou pra mim, ela falou assim, Cal, pra mim é algo completamente impensável me separar, não é nem algo que passa pela minha cabeça, é algo que não é cogitado por mim, nem pelo meu marido. E a gente tava falando, né, sobre... Mas ela disse que mesmo assim, mesmo na religião dela e na cultura dela, que é extremamente tradicional e de certa forma rígida, ela tem visto ultimamente
separações acontecendo que antes não aconteciam. E aí a gente entrou nesse assunto, né? O porquê disso? E algo que eu trouxe para ela, eu falei, você concorda comigo que quando o casamento ele tá estabelecido única e exclusivamente no amor que um sente pelo outro, é muito pouco, é muito frágil? Porque amor é aquela coisa assim, né? A gente, sei lá, o marido vai, faz um agrado, faz algo que você gosta, e aí naquele dia você tá amando ele muito. Aí no outro dia, ele resolveu sair para jogar bola com os amigos, ele voltou depois do horário, ele voltou e ele tomou alguma coisa lá, e ele voltou um pouco alterado, aí deu, naquele dia você já não ama mais. É o que você acha, né? Que você ama, você deixa de amar. E aí é algo completamente instável. Eu estabelecer um casamento, por exemplo, unicamente com base no amor. O amor não é o suficiente. A admiração não é o suficiente. O respeito não é o suficiente. Agora, quando eu conheço princípios, que é o tema do nosso encontro de hoje, e quando eu falei muito sobre isso na nossa primeira live, quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu amo Deus acima de todas as coisas, a palavra de Deus ela fala, né? Coloque Deus em primeiro lugar e todo o resto lhe será acrescentado. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar e eu tenho temor a Ele, mais do que medo das coisas aqui do mundo, mais do que medo de ficar solteira ou medo de passar a minha vida inteira com uma pessoa que eu não amo tanto, mais do que isso, algo além disso, temor a Deus. E eu conheço os princípios de Deus, e Deus fala que uma vez que homem e mulher se unem, eles se tornam uma só carne, ou seja, uma só carne, é indivisível. Eu posso até dividir isso aqui, mas uma parte de mim vai ficar com ele, uma parte dele vai ficar comigo. A palavra de Deus, ela fala que homem e mulher são uma só carne, para todos sempre, uma só carne. Aí eu não tô mais guiando a minha vida pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, por aquilo que eu acho, que eu quero, ou pela opinião de alguém, pelo conselho que alguém me deu. Eu tô baseando e norteando a minha vida por algo que tá acima disso. Princípios. Eu posso estar passando por uma fase ruim com o meu marido, mas se eu tenho princípios, se eu tenho temor a Deus, não é uma possibilidade a separação. E aí eu e a Monira conversando sobre essa questão, e aí eu falei assim, por que você acha que quanto mais as mulheres empreendem, vão pra fora, ganham dinheiro, e ganham dinheiro e se tornam independentes, mais as separações elas estão acontecendo, mais os casais se divorciam? Porque é quase como se, agora eu não preciso mais dele, então eu posso me separar, então eu posso construir uma nova vida. Sim, tudo tu pode, mas nem tudo lhe convém. Quando eu tenho temor a Deus, quando eu tenho princípios estabelecidos na minha vida, e aí a gente vê uma leva de casamentos das últimas gerações onde não houve esse temor, onde não houveram princípios estabelecidos nos casamentos que tornaram os casamentos líquidos. Tudo pode, tudo dá, agora cabe aqui, agora não cabe mais. Não são relacionamentos que têm uma forma exata, que não tem o certo e errado, que não tem o pode e não pode. São relacionamentos onde tudo dá, onde tudo pode. E aí, esses relacionamentos frágeis, olha só o ciclo que a gente entrou. Esses relacionamentos frágeis, sem princípios estabelecidos, sem temor a Deus, fizeram com que mulheres se sentissem inseguras, porque esse homem poderia ir embora a qualquer momento. A qualquer momento ele podia fazer coisas que não agradassem a ela, ou que estivessem em divergência com aquilo que ela carrega. E aí o fato de essa mulher, ela tá nesse lugar de completa instabilidade, de não saber o dia de amanhã, porque o casamento não carrega princípios, fez com que ela precisasse ir pra fora trabalhar, ganhar seu sustento. Olha que loucura! Ganhar seu sustento, sua independência, para que, se daqui a pouco o casamento não der certo, pelo menos ela tá garantida. E aí ela acabou indo pra fora, ganhou a independência, o seu sustento, no fim ela que não quer mais. E aí a gente vai vendo um ciclo de destruição familiar acontecendo cada vez mais
cada vez mais, né, filhos distantes do pai e da mãe, crescendo sozinhos, crescendo através da instrução de uma professora, da instrução de uma babá, da instrução de um terceiro. E aí a gente vai vendo uma nova formatação de sociedade se formando. E qual é a raiz? Qual foi a raiz? Quando a gente para pensar, ok, onde é que essa loucura começou? Princípios. Não tinha princípios, não tinha temor a Deus, não tinha princípios estabelecidos de compreender que, cara, olha só, independente da fase que a gente estiver passando, independente se você vai passar teu puerpério e você vai dar uma chata, não interessa, eu tô aqui até o resto, até o fim, porque a gente se uniu e hoje nós somos uma só carne. Independente se o marido tá passando por uma fase ruim no trabalho e enfim, independente, eu tô aqui contigo, eu tô por ti até o fim, você tá por mim até o fim. Olha só a segurança que isso traz para uma mulher, saber que o cara tá ali até o fim, independente do que acontecer. A segurança que isso traz para um cara é saber que a mulher tá ali pro que der e vier, independente das fases. Imagina a segurança que isso traz para os filhos desse casal. Saber que os pais estarão ali, independente do que acontecer. É o lugar mais seguro para a criança, que a criança vai querer estar. É dentro dessa casa, é com esse pai e com essa mãe. Porque é algo previsível. Ele sabe que seja sol ou chuva, frio ou calor, verão ou inverno, hoje ou amanhã, os pais estarão ali. É um lugar previsível para essa criança, é um lugar seguro para essa criança querer estar. Olha a diferença, o que eu falei antes, né? A palavra de Deus, ela fala que uma casa firmada sobre a areia, ela é frágil. Vem o vento forte, vem a chuva forte, leva ela embora. Um casamento que não está firmado em princípios, ele é frágil. Vai vir a crise, vai vir a briga, vai vir a mudança de, sei lá, a mulher entrou na menopausa e esse casamento vai embora. Vai vir o vento forte, a chuva forte, vai levar embora. Agora, um casamento firmado na rocha, uma casa firmada na rocha, ela é muito forte. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva e ela permanece ali. A mesma coisa com relação à criação de filhos. Eu trago muito a palavra para o João Vitor desde pequeno, justamente porque eu quero que ele tenha desde cedo um temor grande a Deus, maior do que a mim e ao pai dele. Que ele tenha Deus de fato em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque se ele tiver Deus em primeiro lugar, não eu e o pai dele, mas o Deus em primeiro lugar, daqui a pouco ele vai virar adolescente, ele vai começar a sair mais de casa, ele vai começar a sair sozinho. Se ele tiver temor a Deus, se ele conhecer a palavra de Deus, se ele conhece os princípios de Deus, se ele entende que Deus está vendo tudo, está em todos os lugares, independente se eu e o pai dele estivermos com ele ou não, ele vai saber tomar melhores decisões. Porque ele vai compreender que eu temo a Deus em primeiro lugar. Por mais que meu pai e minha mãe não estejam vendo, eu não vou fazer essa besteira aqui, porque Deus está vendo. E eu tenho temor a Deus. E eu sigo os princípios dele. Ai, mas... E aí eu imagino os amigos falando, João Vitor, tua mãe e teu pai nunca vão saber. Tá tudo bem, tá tudo certo. Todo mundo tá indo, todo mundo tá fazendo. Se ele tiver temor a Deus, ele vai saber que, independente do meu pai e da mãe, Deus tá vendo. E é a ele que eu presto contas. É com ele que vai ser o meu dia no juízo final. Entende o que princípios podem fazer na vida de uma pessoa? Eu sempre tento, aqui em casa, quando eu preciso estabelecer alguma nova regra ou alguma nova direção para a criação dele, eu sempre tento trazer, ao invés da minha própria palavra, tipo assim, a minha regra, a minha direção, o que eu quero, eu sempre tento trazer, olha só, Deus espera isso de você. Essa é a instrução de Deus para a tua vida. Sabe?
princípios, que ele conheça princípios, que ele seja um homem movido por princípios e não por emoções, que ele seja um homem movido por princípios e não um homem dessa geração líquida, onde tudo dá, tudo pode, tudo tá tudo bem. Princípios são verdades imutáveis que atravessam o tempo, independente do tempo, independente da era. Princípios são aquelas verdades que podem sustentar uma vida verdadeiramente e que nos trazem, de certa forma, uma segurança e uma paz. Sabe? Uma segurança e uma paz. Por exemplo, quando eu não conheço princípios ou quando eu conheço princípios, mas não vivo os princípios. Vou dar outro exemplo, que eu acho que esses exemplos eles acabam fazendo vocês compreenderem um pouco melhor do que é que eu tô falando aqui. Imagina o seguinte, existe um princípio que é o princípio da casa vazia. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu anotei aqui em algum lugar. Qual que é o versículo? Aqui, tá lá em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45, diz assim, que o espírito impuro, ele sai de uma pessoa, mas quando ele volta e encontra a casa vazia, ele traz 7 outros piores. Então, sabe, por exemplo, imagina o seguinte, você começou a tua caminhada com Deus, você ainda não conhece princípios. E aí você foi lá, aceitou Jesus, né? Foi na igreja e tal, agora você trocou a bio do seu Instagram, você colocou um versículo, você colocou que você é cristã e tal. Mas foi isso, foi a tua conversão. Você se converteu, mas você não tem buscado a santificação diariamente. Você apenas se converteu. E a palavra de Deus, ela tá falando que o espírito impuro, então, saiu dessa pessoa. Ele saiu. Ela foi lá, aceitou Jesus, se converteu, até às vezes se batizou. Mas esse espírito impuro, ele sempre sai, vai dar uma volta e depois ele volta para ver como é que tá essa casa, como é que tá essa pessoa. E aí ele encontra a casa limpinha, mas vazia. Limpa porque ela aceitou Jesus, porque agora ela se converteu, mas vazia. E aí ele faz a festa. Ele fala, perfeito, tá limpa, vazia, eu vou entrar de volta e vou trazer mais 7 comigo. Aí a gente não entende por que é que depois que a gente se converteu, a vida virou uma grande bagunça. Parece que antes da gente se converter, a vida era mais tranquila, era mais fácil. E era. Porque talvez eu tenha limpado a minha casa, mas eu não esteja me enchendo o suficiente a ponto desse espírito ruim voltar e encontrar a minha casa cheia, tão cheia, a ponto de ele não conseguir entrar de volta. Mas o que a gente faz? Vou lá, me converto, me batizo e deu. Tá bom, pronto, fiz. Não, eu preciso me encher e me encher continuamente, diariamente, para que eu não deixe a casa vazia, para que não haja espaço em mim para esse espírito ruim voltar, trazer mais 7 com ele e aí sim fazer uma maior bagunça dentro da minha vida. É um princípio. Quando eu vejo as pessoas falando, meu Deus, que parece que depois que eu me converti a vida ficou... Pois é. Será que você está se enchendo o suficiente? Não que isso não significa que se você está se enchendo, você não vai passar por desafios, por obstáculos e que a vida vai ser só uma maravilha. Não é isso. Mas o fato de você estar cheia e se enchendo continuamente faz com que esse espírito até venha, mas não consiga entrar e permanecer. Esse espírito ruim venha e não consiga entrar e permanecer. Outra situação. Se eu conheço os princípios, eu conheço princípios de brechas espirituais. Eu conheço princípios de brechas espirituais. O que são brechas espirituais? Imagina que a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que os anjos de Deus estão ao nosso redor, nos protegendo. Tem anjos de Deus ao teu redor agora, ok? Mas a palavra de Deus, ela também fala, mas o inimigo anda ao teu derredor, como um leão, rugindo, esperando a quem possa tragar. Olha o que isso significa.
eu estou aqui agora. Tem anjos de Deus ao meu redor. E por fora tem o inimigo, rugindo como um leão, esperando uma brecha para poder entrar e bagunçar, para poder entrar e ferir. Como é que eu abro uma brecha? Descumprindo princípios, andando em pecado. Por exemplo, às vezes, eu falei um pouquinho sobre isso aqui ontem, deixa eu falar a segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave é sabedoria, tá? Segunda palavra-chave de hoje, sabedoria. E aí, às vezes, você tá aí com teu marido e vocês estão tentando levar uma vida em Cristo e bem lindos. E aí, por algum motivo, vocês têm um fight, uma discussão em casa. Você, como uma mulher wise, como uma mulher sábia, você entende que essa briga é uma brecha. A ofensa que um proferiu por outro, o grito, a voz alta, a humilhação, é uma brecha. E aí, nesse momento, vocês estão ali brigando, lutando um contra o outro verbalmente. É uma brecha. O que acontece quando eu deixo brechas? Gente, eu consigo visualizar a cena. Os anjos abrindo uma brecha e o inimigo entrando. Os anjos abrindo uma brecha e o inimigo entrando. E andando pela casa. Quem eu vou ferir? Qual é a bagunça que eu vou fazer aqui? Qual que é a sujeira que eu vou deixar aqui? Então, a partir de hoje, quando você for ter uma discussão em casa, você lembra imediatamente, peraí, que agora os meus anjos estão abrindo brecha, porque o mundo espiritual, ele é regido por leis. Leis. Deus respeita as leis, o inimigo respeita as leis. Leis. Assim como no mundo físico, nesse mundo que a gente está aqui se vendo, existem leis, o mundo espiritual, ele também é regido por leis. Então, se eu estou descumprindo um princípio, se eu estou descumprindo uma lei, eu estou abrindo brecha, eu estou dando legalidade para o inimigo entrar e bagunçar. E às vezes ele vai fazer isso trazendo uma doença para alguém, às vezes ele vai entrar trazendo um acidente, às vezes ele vai entrar causando ainda mais discórdia, colocando ideias na tua cabeça, colocando ideias na cabeça do teu marido. E aí você, como uma mulher wise, sabendo disso, cabe a ti entender que, olha só, amor, vamos sentar aqui e tentar resolver essa questão como dois adultos? Vida, vamos tentar resolver isso aqui como dois adultos? Entende que a palavra de Deus, ela também fala, né? Aquele que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Você está tendo acesso a esse conhecimento aqui agora. A partir de hoje, eu creio que isso vai ficar martelando na tua mente. Isso vai ficar martelando na tua mente. E lhe será cobrado. A responsabilidade é tua a partir de hoje, porque foi para ti que essa palavra foi entregue hoje. Então, quando a gente vai conhecendo princípios, quando a gente vai compreendendo a palavra, quando a gente vai entendendo, gurias, que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo que a gente vive, sabe? O mundo espiritual, ele é eterno. Esse mundo, ele vai durar para mim, para você, o quê? 100 anos. Na melhor das hipóteses, 110 anos vai durar isso pra gente. Agora, o mundo espiritual, ele é eterno. O que é que eu estou construindo com a minha vida hoje? Para o que é que eu estou olhando hoje? Eu estou olhando só para o mundo natural, só para aquilo que as minhas emoções estão me dizendo, só para aquilo que os meus olhos estão vendo? Ou será que eu estou olhando todos os dias para Deus, buscando a instrução dele, querendo construir uma vida que seja glorificada na eternidade, e não uma vida que seja aplaudida aqui nesses 100 anos de vida? Uma vida que seja reconhecida aqui, uma vida que seja, sabe? A gente tá vivendo um tempo por conta das redes sociais onde as pessoas estão buscando muito aplauso, aplauso e palco para as coisas do mundo, e poucas pessoas olhando para o mundo espiritual, poucas pessoas olhando de fato para a eternidade, compreendendo que, embora os nossos olhos eles não possam ver sempre,
tudo aquilo que eu planto, eu colho. Não só no mundo material, mas também no mundo espiritual. Tudo, 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 tudo. E aí os nossos olhos, à medida que a gente vai compreendendo a palavra, à medida que a gente vai compreendendo os princípios, à medida que a gente vai desenvolvendo virtudes, é como se Deus fosse tirando escamas dos nossos olhos, escamas dos nossos olhos. E é muito louco, porque coisas que a gente via através de uma perspectiva antes, a gente começa a ver através de outra perspectiva espiritual, que chega num nível de tipo, quando que foi ontem? Eu tava com a Kelly no telefone. E aí ela começou a me contar umas coisas de um retiro, que ela foi, que aconteceu isso, e que tal, e nananá. Juro por Deus, gente. Não sei se nem sei se isso é pecado eu falar. Mas quando ela terminou de contar, eu falei assim, amiga, se tivesse alguém ouvindo a nossa conversa agora, e essa pessoa não entendesse o mundo espiritual, ela ia perguntar assim, que droga vocês estão usando? Aí ela começou a rir, eu falei, não, é sério? Porque eu, há 5 anos atrás, se eu ouvisse essa conversa, eu ia pensar, meu Deus, elas estão usando uma droga forte. Mas é porque... E aí ela riu, né? Mas é porque quando Deus vai nos revelando as coisas do Espírito, quando a gente começa a enxergar as coisas através de uma outra perspectiva, com novas lentes, não mais através das lentes que a gente viu até hoje, sabe? Aquilo que os nossos olhos naturais podem ver, mas para além disso, é possível que a gente comece a se comportar diferente. Porque o nosso temor, ele não tá nos homens, não tá mais no que as pessoas vão falar, ou vão achar, ou quem eu vou agradar. Mas o nosso temor, ele passa a estar em Deus, naquilo que Deus está pensando, naquilo que Deus está querendo, naquilo que Deus espera. E chega a dar raiva às vezes, porque tem situações que a gente vive, e gente, eu sou humana, pelo amor de Deus. Tem situações que eu vivo que eu quero agir na força do ódio, que eu quero agir com a minha emoção, que eu quero xingar, que eu quero, sabe? E aí, vem o Espírito Santo aqui. Querida, você vai fazer isso mesmo, querida? Você sabe o que eu quero que você faça, né, querida? Você sabe o que você tem que fazer, né, querida? Você sabe o que você tem que falar, né, querida? E aí o Espírito Santo fica. E fica. E eu posso? Porque eu posso agir do meu jeito carnal. Lógico que eu posso. Eu não tô presa. A palavra de Deus diz que Deus deu pra gente livre-arbítrio justamente para que a gente fizesse o que a gente quisesse. Eu posso tomar a decisão que eu quiser, falar do jeito que eu quiser, agir do jeito que eu quiser. Mas aí entra o temor a Deus. E aí entra a sabedoria espiritual. E aí você fica, ok, eu posso continuar agindo como a velha Cláudia, carnal, emocional. Ou eu posso começar a agir de um jeito um pouco mais espiritual, que é o que Deus espera de mim. Para que eu torne, e porque é algo que eu sempre oro, Deus me faz mais espiritual. E aí Deus fala, você quer se tornar mais espiritual, querida? Então haja de uma forma espiritual. Quanto mais você vai agindo, mais isso vai se tornando o teu novo eu. Mais você começa a olhar pro teu antigo eu e pensar, meu, que louca. Como é que eu fazia aquilo? Como é que eu agia daquele jeito? Como é que eu falava daquele jeito? Mas quanto mais espiritualmente você vai agindo, mais espiritualmente é capaz de você se tornar. Entende? E Deus vai nos apresentando oportunidades durante o dia para que a gente haja e que a gente tenha escolha. De uma forma emocional, carnal ou de uma forma espiritual. Ai, meu Deus, eu poderia ficar aqui muito tempo falando com vocês. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha preparado. Os princípios, gente, eles não nos protegem da dor, mas eles nos impedem de perder na dor. Então, eu quero repetir isso, porque eu sei que às vezes a gente tem uma compreensão errada. Às vezes a gente tem uma compreensão errada. Então eu vou seguir princípios, a minha vida vai dar certo, até o último dia e that's it. Não.
Não significa isso, mesmo porque Deus nos treina através da dor, Deus nos treina através do desafio. Então, vira e mexe, eu fico imaginando Deus lá em cima, olhando pra vida muito tranquilinho, e pensa, peraí, que eu vou mandar esse BO pra essa guria lá embaixo pra ela dar mais uma amadurecida. Aí manda um BOzinho. E aí, quando chega o BOzinho, a gente tem a chance, né? Agir como o nosso antigo eu carnal ou agir de uma forma mais espiritual para tentar evoluir espiritualmente. Aí a vida fica de boa de novo, e dali a pouco Deus manda mais um BOzinho. E assim é. Então os princípios, eles não nos protegem da dor. A gente vai continuar passando pela dor, a gente vai continuar. E aí vai ser o dia que a gente vai chorar. Deus, por que eu? O que eu tô fazendo de errado? Por que comigo? E tá tudo bem. E aí eu vou começar a olhar para esses dias e pensar assim, Deus tá querendo me treinar. O que Deus tá querendo me ensinar aqui? O que eu preciso aprender aqui nesse lugar? Deus tá me dando, sabe, quando o João Vitor, ele é atleta, e aí quando ele chega num nível onde ele tem uma pista muito fácil, ou a moto tá muito fácil, ou tá tudo muito fácil, o que a gente tem que fazer? Piora a pista, aumenta o tamanho da moto, aumenta a potência da moto, e aí ele tem esse tempo aqui de amadurecimento até que isso que era difícil se torne fácil. E aí quando isso aqui que era difícil se torna fácil, ele fica um tempo aqui no fácil, no tranquilo, no conforto, e aí a gente tem que o quê? Esticar a corda de novo. E aí ele tem de novo o processo, amadurecimento, crescimento. E da mesma forma é com a gente, da mesma forma é com a gente. A gente precisa começar a enxergar desse jeito, sabe? Enxergar desse jeito. Tem uma live que eu gravei no YouTube, que eu sugiro que vocês busquem aqui depois que essa live vai terminar, e tá no meu canal, e ela se chama assim, Os Tipos de Deserto. Existem o deserto, que é você que entra porque você pecou, porque você errou, porque você vacilou, e aí você se colocou naquele deserto. Então, o teu papel é sair desse deserto, porque foi você que causou o deserto na tua vida. E existe o outro deserto, que é aquele que Deus envia. Você olha pra tua vida assim, Deus, mas eu tô fazendo tudo certo e tal, por que eu tô nesse lugar ruim? E aí Deus envia o deserto, porque naquele deserto Ele quer te treinar. Quando Deus estava não preparando, né, mas o tempo que antecedeu o ministério de Jesus, Ele ficou 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. De certa forma, se preparando para começar o ministério dele. Então, existe o deserto que você se coloca e o deserto que Deus coloca você. Existe o deserto que você se coloca e você precisa sair. E existe o deserto que Deus coloca você, porque Ele tá te capacitando, Ele tá te treinando para que você possa subir mais um degrau, para que você possa ir para um outro nível. Amém? Dentro do House of Wise, gurias, a gente vai ter semanalmente estudo da Bíblia, semanalmente estudo da palavra, para que a gente possa compreender a palavra de Deus, compreender a palavra e a aplicação dela nas nossas vidas. Ontem eu falei, né? Eu não quero que as Wisers sejam mulheres pregadoras só, mas sejam mulheres vivedoras antes de serem pregadoras. Antes de chegar e ficar falando, que sejam mulheres que vivam de fato, que compreendam, que apliquem, que vivam e que aí possam falar não só da teoria, não só contando o que está escrito aqui, mas testemunhando através das suas vidas, os seus testemunhos para o mundo. A nossa terceira palavra-chave aqui é princípios, tá? Princípios. E se você pegou as 3 palavras-chave, você pode mandar aqui no mais, um maisinho pra mim, pra eu poder te chamar e entrar aqui ao vivo comigo. E se você souber as 3 palavras-chave, você vai ganhar um moletom exclusivo da House of Wise. Lembrando que quem não está ainda na lista de espera, se você digitar aqui na live casa, eu vou enviar para você no direct o link da lista de espera da House of Wise, tá? As inscrições, elas iniciam amanhã, durante a nossa última live.
A nossa live ela vai acontecer também às 8 horas da manhã do Brasil. E o nosso Não, guria, vocês têm que clicar aqui numa câmera que tem um mais. Tem uma câmerazinha com mais dentro, não é pra escrever mais aqui. Vocês estão parecendo tudo umas véias que não sabem mexer no Instagram. Clica aqui no mais, ó. Amanhã a gente tem o tema da nossa live, vai ser obras, frutos. Porque um dos grandes diferenciais do House of Wise que eu nunca vi em nenhum lugar é que o que acontece com a maioria dos cursos, com a maioria das mentorias? As pessoas vêm, recebem, ficam cheias. E aí chegam num lugar de tipo frustração em algum momento. Por quê? Eu tô me enchendo, mas eu não sei como colocar isso pra fora. Eu tô me enchendo, mas eu tô me sentindo subutilizada. Eu tô me enchendo, mas eu queria fazer algo com isso que agora eu sei. Alguém já se sentiu assim aqui? De tipo, cara, eu tenho muito pra entregar, eu tenho muito pra ensinar, eu tenho muito pra falar, mas eu não sei como fazer isso. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos ser sal e luz nessa terra. Ou seja, primeiro eu me ilumino e aí depois eu me torno sal e luz para os outros. Eu sou a pessoa que sou usada por Deus para iluminar outras pessoas. A palavra de Deus, ela fala também, ide por todas as nações e fazei discípulos. Ou seja, é minha missão e tua missão, quando a gente acessa a palavra de Deus, fazer mais discípulos. Por isso, quando você entra na House of Wise, quando você termina lá, chega no módulo obras, você vai ter a chance de ser mentorada particularmente por mim, porque eu quero te ensinar a ser essa pessoa através de uma metodologia que eu criei, que eu já validei aqui nos Estados Unidos presencialmente. Você vai aprender como é que você vai se tornar essa mulher para outras mulheres. Para fazer encontros presenciais na tua casa, para fazer turmas de mentoria, para de fato pegar todo o conhecimento que você está recebendo dentro da House of Wise e transbordar nessas mulheres. Sejam as tuas vizinhas, sejam as pessoas aí da escola do teu filho, sejam os teus familiares, sejam amigas, enfim, sejam pessoas que você não conhece, que você vai abrir tua casa para receber essas pessoas. Então, dentro do House of Wise, você vai ter a chance de ok, eu me formei na House of Wise e agora eu tenho a chance de ser uma mentora. E é isso que a gente vai... Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, porque isso entra dentro do módulo de obras e frutos, que é o tema da nossa live de amanhã, mas eu não vou permitir que todo o conhecimento e toda a sabedoria que vocês vão acessar morra em vocês. Vocês vão fazer algo a respeito disso. Vocês vão transbordar, vocês serão rios e não lago. Mulheres que recebem e entregam. E não só mulheres que recebem a ponto de ficarem cheias e se frustrarem. Porque não estão criando nada através da vida de vocês. Tá bom? Quero saber quem achou isso muito incrível. Quem achou isso muito incrível? Porque se eu não fosse eu ia entrar. Com certeza. Com certeza eu iria. Porque, cara, tu poder receber o conhecimento e tu poder fazer algo a respeito disso depois, sabe? Tipo assim, ser usada como instrumento na vida de tantas outras mulheres também para propagar tudo isso aí onde você mora, enfim. É isso, o House of Wise é isso, é a preparação para que você venha depois para esse lugar onde eu te entrego toda a metodologia, onde eu te ensino A mais B, como fazer isso. Enfim, vai ser bênção, vai ser muito bênção. Eu espero vocês amanhã, hein? Eu vou chamar alguém aqui, meu Deus, deixa eu ver. São várias mulheres. Karine.
Eu estou morando, eu tô morando nos Estados Unidos. Olá, Meu Deus! Tudo bem? Temos uma baby nessa live. aprendendo tudo. Que coisa linda! Qual que é o nome? Heloísa. Heloísa. Oi, tudo bem, Heloísa? Aprendendo com você, Carol. Que coisa mais linda! Seja muito bem-vinda. Quero saber se você anotou as 3 palavras-chave de hoje. Bom, anotar não anotei não, mas eu tá na cabeça. Qual é? Calma, posso falar? Pode. Casa, sabedoria. Calma, mente. Casa, sabedoria e Será que alguém vai te ajudar aqui nos comentários, meu Deus? E agora? a primeira letra que aí eu falo o resto. Princípio, obrigada. Ó, não, sério. Vocês são muito boazinhas, gente. Ela Muito bom, muito bom. Ó, o princípio do transbordo aí. Não reter nada pra si, sair entrega. Muito obrigada. Me manda um direct depois com. me senti um lago, sabe? A gente estuda, 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 mas não tem pra quem transbordar. E eu quero entrar e quero aprender. É exatamente isso, assim, e eu vejo que isso gera muita frustração também, né? Porque eu queria falar sobre isso, eu queria poder, eu queria que a minha vida fosse usada de alguma forma para isso, né? Então, eu sei que esse é um incômodo muito grande, porque eu trabalhei muito tempo mentorando e curso, e é algo que eu sempre ouvi muito das mulheres, né? Ok, e agora, o que que eu faço com tudo isso? Né? Eu quero que isso seja útil para além de dentro da minha casa, para além da minha vida pessoal. Eu quero poder também falar sobre isso com outras pessoas. E de fato, isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio, né? Ide e fazei mais discípulos. Então, é isso que eu quero trazer, especialmente, né, com o House of Wise, depois de passar por essa formação, enfim, que vocês sejam instrumentos usados na mão de Deus, tá? Eu espero você amanhã na live, espero você na House of Wise. Me manda um direct com o teu endereço pra gente enviar teu presente. E fica com Deus. Bom dia, tá? Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Heloísa! Só clicar no xizinho aqui, ó. Isso, pronto. Vamos fazer uma oração pra gente fechar a nossa manhã. E Deus, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua instrução, obrigada porque o Senhor está aqui presente. Eu oro para que o Senhor esteja presente continuamente na vida de cada uma das mulheres que passaram por aqui hoje, Pai. Que o Espírito Santo possa sussurrar em seus ouvidos no dia de hoje a todo tempo. Quais são as falhas? Quais são os acertos? Quais são as mudanças que precisam acontecer? Porque muitas vezes a gente está tão distraída com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios pensamentos, com as coisas do mundo, Pai, que fica difícil ouvir a tua voz. E no dia de hoje nós clamamos, Pai, nós pedimos para que nós estejamos mais sensíveis a Ti, Pai. Nós estamos aqui disponíveis. O Senhor fala que o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê os corações, que o Senhor vê aqueles que estão disponíveis e nós estamos aqui disponíveis para Ti, Pai. Nos livra de todo mal, nos afasta de todo perigo, de tudo aquilo que não te agrada e nos alinha no centro da Tua vontade no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo, nos vemos amanhã, no mesmo horário, 8 horas da manhã do Brasil. E se preparem, porque amanhã as vagas para o House of Wise estarão abertas por pouco tempo. Vai ser especial demais. Um beijo. Beijo, beijo, beijo.